Estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. No programa de hoje, estamos recebendo a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. Webert José Pinto Souza e Silva. Nós vamos conversar com o professor Webert sobre a questão do quinto constitucional nos tribunais do país. O professor Webert é professor de Direito Processual aqui da Uniara e também é advogado. Professor Webert, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. Gostaria de começar perguntando ao senhor exatamente essa questão do quinto constitucional, a presença de advogados e de promotores de justiça dentro dos tribunais de justiça dos estados e também nos tribunais superiores, por exemplo, no STJ. Como é que funciona essa regra? Mais uma vez, obrigado pela presença aqui no programa Nosso Direito. Eu queria agradecer inicialmente o convite, Dr. Galhardo, dizer que é uma honra mais uma vez poder participar desse ilustre programa. Quanto ao quinto constitucional, há uma regra específica do artigo 94 da Constituição Federal que dispõe que 1/5 dos componentes dos tribunais do país serão compostos por membros indicados pela OAB e pelo Ministério Público. Então, a OAB e o Ministério Público elaboram listas sêxtuplas e indicam aos tribunais que, por sua vez, reduzem essa lista sêxtupla para uma lista tríplice, e essa lista tríplice do tribunal é encaminhada ao governador do estado ou ao presidente da República, dependendo do caso e do tribunal, e dessa lista tríplice sai a indicação de um membro que passará a fazer parte do tribunal respectivo. Quer dizer, se o tribunal, então, tem 100 membros, vamos imaginar o tribunal de um estado, tem 100 desembargadores, que são os juízes, vamos dizer assim, que vão julgar os recursos daquele estado, destes 100, 1/5 tem que ser preenchido por advogados e 1/5 por promotores de justiça. Isso, 1/5 dos componentes dos tribunais, esse quinto é composto por 20% é indicado por pessoas, 20% é composto por pessoas indicadas pela OAB e pelo Ministério Público. Quer dizer, no exemplo que eu dei de 100 pessoas, 20 serão advogados e 20 serão promotores de justiça. 10 advogados, 10 advogados e 10. O quinto é composto pela indicação conjunta do Ministério Público e OAB. Perfeito. Dependendo da vaga, há uma alternância de indicação entre o Ministério Público e a OAB. Uma hora por advogado, outra vez pelo Ministério Público. Isso existe em todos os estados do Brasil, professor Webert? Em todos os tribunais estaduais do país, nos tribunais regionais federais, nos tribunais do trabalho. No STJ, a composição é de 1/3, por força do artigo 102 da Constituição Federal, e não 1/5, 102. E no Supremo Tribunal Federal não há essa previsão. Não é, só no Supremo que não há essa questão. Só no Supremo que não. E quais são os critérios para que a pessoa possa se candidatar? Como é que funciona essa situação do sujeito querer ser, então, desembargador, seja pelo Ministério Público, seja através da advocacia? Como é que funciona essa questão do critério para a escolha? O critério tem pontos objetivos e pontos subjetivos. Os pontos objetivos são aqueles previstos no artigo 94 da Constituição Federal. Mais de 10 anos de carreira, reputação ilibada e notório saber jurídico. E o ponto subjetivo compete a cada uma das instituições, OAB e Ministério Público, elaborar a lista de acordo com os critérios que cada um desses órgãos pode estabelecer. Há uma votação e aí entra um aspecto político institucional, e a partir dessa escolha que cada órgão pode fazer, é elaborada a lista sêxtupla a cada um dos tribunais, quando surge uma vaga. E encaminhada essa lista para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça tem que acatar aquilo que está ali, quer dizer, ele não pode acrescentar mais um nome, um sétimo nome, por exemplo, professor Webert? Não, os tribunais, recebida a lista sêxtupla, o que eles podem fazer é de competência de cada tribunal, reduzir a lista sêxtupla para uma lista tríplice. Mas agora, acrescentar nomes não é permitido legalmente.
Quer dizer, tem que respeitar a indicação das instituições. A escolha cabe a cada uma das instituições e não ao próprio tribunal. Agora, professor Herbert, por que existe esse critério no Brasil? Por que os tribunais, então, obrigatoriamente devem aceitar que uma parte dos seus membros venham da advocacia, venham do Ministério Público e não necessariamente juízes de carreira desde o início, que começam a sua carreira lá na cidadezinha pequena, prestaram o concurso, passaram e foram evoluindo na carreira? Por que existe isso nos tribunais? Bom, essa é uma previsão legal, então, repito, previsto na Constituição Federal, então deve ser respeitada, e o legislador constitucional pretendeu democratizar o tribunal, no sentido de equiparar ou tentar colocar entre os magistrados pessoas que já tenham vivência na área da advocacia e do Ministério Público. Quer dizer, tentar criar dentro do próprio tribunal um segmento um pouco diferente daqueles que seguem, que são juízes de carreira. Entendo, quer dizer, alguém com um perfil diferente, que trabalhou de uma forma diferente, o advogado analisando sempre a visão do advogado na defesa do cliente e o promotor também analisando a questão da defesa da sociedade, às vezes o órgão acusador na questão criminal, para dar essa, digamos assim, balanceada nos julgamentos. É importante frisar que em outros países a mesma regra. É evidente que cada país com um critério um pouco diferente, mas na maioria dos países essa regra também é observada. E esse advogado ou esse promotor que ingressa então no Tribunal de Justiça, ele pode continuar a exercer a sua atividade anterior de advocacia e de promotoria, ou ele tem que se afastar de vez dessa atividade, professor? Não, a partir do momento que ele é indicado e a sua indicação é aceita, ele passa a compor a magistratura. E dessa forma ele não pode exercer a sua atividade, salvo após a sua aposentadoria. E ali no Tribunal de Justiça, então ele vai ser, digamos, um desembargador que vai julgar como outro qualquer. Como outro qualquer. Ele exerce os mesmos direitos e obrigações de qualquer outro magistrado. E o governador do estado pode vetar esse nome que o Tribunal de Justiça indicou? O tribunal manda uma lista tríplice, então, para o governador. E se o governador do estado não concordar com nenhum daqueles três nomes, o que acontece? Bom, aí vai causar, vamos dizer, uma crise institucional, porque a previsão legal é que ele deva escolher entre aquela lista tríplice um dos nomes e indicá-lo ao tribunal. Se ele se recusar a fazê-lo, vai causar uma crise institucional sem precedentes, como uma crise semelhante que nós estamos passando agora. Pois é, e até a proposta de discutirmos esse tema surgiu exatamente de alguma questão recente que houve entre a Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal acabou sendo chamado para também se posicionar nessa questão. Eu gostaria que o senhor explicasse o que efetivamente aconteceu nesse caso, professor Herbert. Esse caso já tem um trâmite já há algum tempo, quando a OAB fez uma lista sêxtupla e enviou ao Tribunal de Justiça indicando 6 advogados para que o tribunal elaborasse uma lista tríplice. O Tribunal de Justiça, sem previsão legal, alterou a lista que a OAB tinha enviado. Isso causou uma reclamação da OAB perante o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, atendendo essa reclamação da OAB, disse que o Tribunal de Justiça de São Paulo não poderia alterar a lista da OAB. Isso aí causou um outro problema, porque como não podia, então, alterar a lista da OAB, o Tribunal de Justiça de São Paulo recusou os nomes que a OAB havia indicado a ele. Isso causou uma nova reclamação da OAB ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu ainda semana passada que o tribunal tinha razão na sua recusa aos nomes indicados pela OAB, porque entre os nomes indicados havia alguns critérios objetivos que impediam a adequação ao Tribunal de Justiça. Critérios objetivos esses que eram... um dos advogados tinha sido
denunciado por desacato ou algo semelhante, e o outro já tinha prestado vários concursos para a magistratura e não teria conseguido ser aprovado nesse concurso. Então, o tribunal entendeu, por critério objetivo, que faltava notável saber jurídico a esse advogado. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença do professor Webert, que é titular da cadeira de processo aqui no curso de Direito da Uniara, e estamos falando sobre o 5º Constitucional. Professor Webert, mas eu perguntaria, o advogado tem 10 anos de carreira, tem uma reputação ilibada, não tem nada que o desabone, e ele tem lá o seu saber jurídico. Aí ele é indicado pela sua instituição e o Tribunal de Justiça, então, acaba acolhendo essa indicação, manda para o governador e esse advogado se torna desembargador. Eu pergunto, não é uma questão, digamos, um pouco injusta em relação àquele juiz que começa no seu início de carreira, que tem que passar por todas as fases da carreira, ir se promovendo, enquanto que o advogado já chega no mais alto grau do Tribunal de Justiça, que é ser desembargador? E a mesma coisa em relação ao promotor de justiça. Como é que o senhor analisa isso? Olha, eu não reputo como injusto, não, com os demais magistrados. Primeiro, porque há um aspecto que fundamenta a adoção do 5º Constitucional, que seria aquilo que nós acabamos de comentar há pouco, de tornar o tribunal um pouco mais eclético com a chegada de um advogado, de um promotor, com visão de advogado e promotor, o que acaba ajudando na formação, na convicção daquele tribunal. Segundo, porque também o advogado é indicado, tem os requisitos objetivos e ele deve ser aprovado nesses requisitos objetivos. Então, quem vai compor o tribunal não é qualquer advogado, e sim um advogado já com um notável saber jurídico. E também essa questão de ser uma indicação política, na verdade, ela acaba tendo essa conotação política, como acaba tendo a conotação política a indicação da própria magistratura para a formação dos componentes do tribunal. Cabe aqui lembrar que os desembargadores são escolhidos por decisões políticas e institucionais da própria magistratura. Então, se um juiz pode ser alçado ao cargo de desembargador por critério político, e porque há previsão legal para tanto, o advogado também, mediante a previsão que o próprio legislador constitucional adotou, ele pode ser alçado a desembargador. Quer dizer, critério de merecimento é um critério subjetivo e o juiz pode ser promovido pelo critério de merecimento e se tornar desembargador. E a mesma questão em relação à Ordem dos Advogados e também ao Ministério Público. Mas há críticas a essa proposta de 5º Constitucional, inclusive há projetos e discussões no sentido de mudá-la, né, professor Webert? A crítica e a queda de braço entre instituições, né? A OAB defende ardentemente essa proposta, o Ministério Público também, a manutenção do 5º Constitucional, mas já há projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que visa alterar os requisitos para a formação do 5º Constitucional. Enquanto que alguns magistrados ou alguns órgãos da magistratura no país são extremamente contra e não se conformam e não se convencem com esse projeto, que quer apenas alterar
os requisitos para a formação do quinto constitucional. Então, esses magistrados, esses órgãos da magistratura, defendem até mesmo a extinção do quinto constitucional, defendendo a manutenção da formação do tribunal apenas por magistrados. Juízes de carreira. Juízes de carreira. Começa lá no início, presta o concurso, começa nas cidades menores, vai galgando os degraus da carreira para se tornar desembargador. Uma dúvida que me ficou, quem escolhe da lista tríplice o candidato quando se trata de tribunais do trabalho, tribunais federais, como o senhor mencionou? Como é que funciona essa questão? Dependendo do tribunal, o tribunal pode ser estadual ou federal. Se for o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, ele é componente da Justiça estadual e, portanto, a indicação final é do governador do Estado. Quando se tratar de Justiça Federal, que são os tribunais do trabalho, e os tribunais regionais federais, a indicação compete ao próprio presidente da República. Professor Weber, o senhor falou, esse advogado que chega ao Tribunal de Justiça vai ser um desembargador comum, como outros desembargadores. A mesma coisa o promotor de justiça. Mas e nas questões institucionais? Eu perguntaria, ele pode, por exemplo, participar das questões administrativas, se candidatar, por exemplo, a presidente de um dos tribunais, do tribunal que ele compõe, ele pode fazer parte da questão administrativa do tribunal? Esse advogado que chegou a ser desembargador e o promotor que chegou a ser desembargador? Eu entendo que sim, doutor Galhardo. Ele passa a fazer parte da magistratura e, portanto, com os mesmos direitos e obrigações de todos os demais desembargadores. O senhor falou direitos, perguntaria, aposentadoria, por exemplo, ele, enquanto advogado, ele recolhia um valor X de aposentadoria para se aposentar lá com um salário, enfim, menor. Agora, como desembargador, ele permanece lá o tempo, adquire o tempo de serviço como desembargador e consegue se aposentar com o salário de desembargador também. Aí ele vai seguir as regras próprias da aposentadoria da magistratura. Vai ter que ser observado alguns requisitos que a própria lei de aposentadoria, da própria lei da previdência dos magistrados exige, e se ele alcançar esses requisitos, ele passa a ter o direito à aposentadoria, como qualquer outro desembargador. Professor Weber, para finalizar o nosso programa, não poderia deixar aqui de aproveitar a presença do senhor. O senhor é um brilhante advogado e também professor aqui da Uniara. Eu perguntaria, a decisão dos tribunais, que elas são colegiadas, né, sempre são decididas por 3 pessoas, ou às vezes até 5 pessoas, ou às vezes até mais, dependendo da composição do tribunal. O senhor, na experiência que o senhor tem, o senhor sente que esse sistema é salutar para a nossa justiça do Brasil como um todo? Bastante salutar, bastante. Os componentes dos tribunais, além de proferirem decisão colegiada e, portanto, quando tem mais pessoas pensando sobre um determinado caso concreto, a decisão, evidentemente, ela deve ser melhor do que quando uma pessoa só decide. Sem dúvida. Além de ser colegiada, os componentes dos tribunais têm uma experiência jurídica e de vida muito maior que os juízes que decidem de forma individual. Porque para chegar-se a ser membro do tribunal, ele já percorreu uma carreira ou como promotor ou como juiz, e de regra ou promotor como advogado e de regra como juiz, já percorreu uma longa carreira na sua vivência jurídica. Então, a decisão pelos membros do tribunal, em regra, ela é sempre melhor do que a decisão proferida por um juiz de direito. Perfeito. Nós gostaríamos de agradecer muito a presença do professor Weber e lhe devolvo a palavra para suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, doutor Galhardo. Eu acho que essa questão do quinto constitucional é uma questão atual, uma questão bastante discutida hoje no direito, e até queria parabenizá-lo pela escolha do tema. Obrigado. E dizer que sempre que convidado estarei à disposição. Mais uma vez agradecemos ao professor Weber José Pinto Souza e Silva, professor aqui do curso de Direito da Uniara, e agradecemos a você, telespectador. Convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.